Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso gratuito de C# aqui do canal. E o objetivo dessa aula vai ser aplicar aqui os filtros de mês, ano, o membro e a categoria em cima aqui dos dados. Observe que se eu selecionar aqui um outro mês, ele automaticamente traz os dados. Se eu selecionar aqui um membro, ele também traz. E se eu digitar também o código de um membro, ele também traz essa informação aqui pra gente, tá? Então a busca do membro será tanto pelo ID quanto pelo nome, e aqui também na categoria podemos selecionar aqui dízimo ou então oferta. E à medida que você vai tirando essas informações, a busca vai sendo refeita e trazendo aí todos os demais resultados, beleza? Qualquer dúvida à tua disposição, vamos então para o conteúdo da aula de hoje. Bom, vou então começar essa aula fazendo aqui a pesquisa pelo nome aqui do membro, aí depois eu te mostro como é que a gente faz no mesmo campo a busca pelo ID, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse combo box, vou apertar F4 e vou mudar o nome dele para CB, Ent, seria uma abreviação de entrada. E aí vou colocar membros, beleza? E eu vou desligar também a propriedade apenas itens da lista, porque senão eu não consigo digitar, por exemplo, parte de um texto para poder pesquisar, eu não consigo digitar um código de um ID lá dentro para poder pesquisar. Quando eu digitar e apertar Enter, ele vai travar se essa propriedade estiver habilitada. Então, vou desativar ela para eu ter maior liberdade de digitação. Agora que eu já criei aqui o elemento, já desabilitei essa propriedade, eu vou dar um clique duplo aqui, ó, nessa parte para poder ir para a janela de códigos. E aí agora eu vou apertar Ctrl mais End, vou lá para o final e vou procurar a função de busca. Aqui, ó, entradas, busca geral. Agora aqui abaixo dessa função, só para manter, né, mais próximo aqui, eu vou criar uma outra função, e essa função eu vou chamar de entradas critérios, beleza? Aí eu copio essa entradas critério aqui e colo ela aqui, ó, antes de fazer a pesquisa. Por quê? Primeiro, prepara o SQL da pesquisa, adiciona os critérios da busca e aí só depois faz, de fato, a pesquisa, tá bom? Então, qual vai ser o meu critério? Olha só, eu vou vir aqui, eu vou chamar a classe do banco de dados que eu estou usando, MySQL, vou chamar a função parentexto contendo, porque eu quero pegar ali qualquer coisa contendo que eu digitar, né? Agora eu vou abrir parênteses, olha só, qual é o campo que esse critério vai ser adicionado? Agora vamos analisar o seguinte, até então, eu estava fazendo pesquisa assim, ó, select, asterisco from, e o nome da tabela membros, né, por exemplo. Então, nesse caso, quando você faz a pesquisa assim, somente com o nome da tabela, sem usar várias tabelas num resultado só, aqui você simplesmente poderia colocar o campo nome da tabela membro. Mas só que nesse cenário agora pode ser que nem sempre funcione, porque aqui, ó, nós temos o join, que está unindo a tabela membros com a tabela lançamentos. E aqui no SQL tem um recurso chamado de alias, eu não sei falar se é alias ou se é alias, enfim, que significa apelido, né? Então, essa letra L e a letra M representa cada uma dessas tabelas dentro do SQL. Então, aqui embaixo, a gente pode especificar de forma explícita, né, de forma real, em qual das tabelas eu quero. Se é na tabela lançamento, usando a letra L, se é na tabela membros, usando a letra M. Como eu quero pesquisar pelo nome do membro nesse momento, eu vou digitar M, que representa a tabela membros, e eu vou pegar qual é o campo dessa tabela que eu quero. Nesse caso, eu quero a tabela nome, o campo nome da tabela membros. Agora, eu vou digitar aqui qual é o elemento, né, aonde eu vou ter essa informação sendo digitada. Agora, como é que eu faço para poder executar essa busca contendo esse critério? Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse combo box aqui, ó, certo? Vou apertar F4, vou vir aqui em cima na caixa de eventos e vou procurar o evento test changed, ó. Esse evento aqui, ó, test changed, que é quando você altera o texto dentro do controle. Então, vou dar um clique duplo aqui em cima para ele gerar o evento para a gente. E agora eu chamo aqui, ó, entradas, busca geral. Show? Toda vez, então, que eu digitar alguma coisa no campo membros ali, ele vai realizar a pesquisa de forma automática. Quer ver, ó? Vou vir aqui e vou digitar a palavra Silva. Olha lá. Eu vou digitar aqui, ó, Maria. Tá vendo? E agora eu quero, para poder, né, facilitar a nossa vida, a lista de todos os membros aqui dentro, certo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou dar um clique duplo nessa parte aqui, ó, do formulário, para poder ativar o evento load, ou seja, quando o formulário for aberto.
E aí, quando o formulário for aberto, eu vou chamar a classe do MySQL, vou chamar a função carregar combo box, e vou falar assim, olha, eu quero carregar os dados da tabela membro, o campo nome, para dentro do CB entrada membros. E nesse momento eu não vou colocar nenhuma condição, conforme eu fiz nas aulas, na aula anterior, acho que foi, né? Onde eu coloquei lá condição igual, acho que situação igual a S, para pegar somente os membros ativos. Nesse caso eu não vou colocar isso daqui. Por que eu não vou colocar? Pode ser que um membro tenha sido inativado hoje, por exemplo, mas se eu pesquisar o nome dele, eu quero ver todo o histórico dele para trás. Então, nesse caso aqui, eu vou carregar a lista completa. Observe agora que ao executar, a gente tem ali uma maneira mais fácil de pesquisar. Ó. Basta selecionar ou começar a escrever aqui, selecionando, apertando para baixo, ó, ele vai fazendo ali a pesquisa, tá? Agora, como é que eu faço para quando eu digitar aqui, ao invés do nome, eu digitar um código e ele trazer também a informação correspondente àquele membro? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Dentro aqui, ó, da nossa busca critérios, aqui da geração dos critérios, eu vou primeiramente verificar se o texto que eu digitei lá é um número. Aí, se for, eu farei uma chamada diferente, tá bom? Então, vamos lá. Se, aí aqui o C# oferece um recurso chamado de, eu não sei falar, tá? Mas se escreve assim, ó, tree parse. Esse tree é tentar e esse parse é como se fosse converter. Então, tenta converter um valor para um outro tipo. Então, eu quero tentar converter para inteiro. Então, você primeiro coloca o tipo que você quer saber, né, se aquele valor é ou não. Chama o método treeParse. Aí você vai passar o que você quer tentar converter para o tipo que você definiu aqui. No caso, nesse exemplo, é o tipo inteiro. Eu quero tentar converter o que eu digitar no campo CB entradas membros, o texto que eu digitar lá dentro. Aí você vai vir aqui, vai escrever alf e vai colocar um ponto de underline. Show? Se ele conseguir obter sucesso na tentativa de transferir o texto para um número inteiro, significa que o que você digitou lá é de fato um número. Aí então, eu vou chamar aqui o mysql.param_números, tá? Aí vou passar aqui, ó, o campo ID da tabela membro. Você tem que colocar a letra M, tá? Se você não coloca, vai dar erro. Por quê? Tanto na tabela lançamento quanto na tabela membros existe o campo ID. E o SQL não vai saber em qual das duas você está fazendo referência. Então, eu quero pegar o campo ID da tabela membros, vírgula, e agora você vai passar o controle, que no caso aqui é o CB entradas membros, ok? Desse modo, eu consigo fazer uma pesquisa em um único campo, sendo um texto ou então um número. Show? Observe agora que, ao vir aqui, executar aqui o projeto e então digitar, por exemplo, o número 1, lá, ele já está trazendo correspondente ao ID que eu digitei. Vamos só acessar o banco de dados para ver se de fato esse ID número 1, ó, ID número 1, nome, Marcela Pereira. Vamos pegar aqui o ID número 10 para ver, ó, Júlio César Macedo. Vamos só confirmar. Lá, Marcela Pereira foi o número 1. Agora eu vou vir aqui à frente e vou digitar o 10, lá, o Júlio César Macedo. Agora tem um detalhe, se eu digitar 1 que não existe, ele não vai trazer absolutamente nada, beleza? Então já está funcionando tanto pelo código do membro, quanto pelo nome aí, da maneira que você precisar. Agora vamos fazer a parte aqui da categoria, mas antes de fazer isso, tá? Vou dar uma pausa aí de alguns segundos para você deixar um like para ajudar no crescimento do canal. Você também deixar um comentário, porque é importante que você o faça para que esse canal seja recomendado pelo YouTube para mais e mais pessoas a cada dia. Beleza? Dando sequência então, eu vou fechar aqui esse formulário. Vou pegar o elemento onde a gente vai receber aqui a categoria e vou vir aqui, eu vou dar um nome para ele, ok? Vou apertar aqui F4. Vou dar um nome para ele, eu vou chamar de CBEnt, que seria no caso de entrada, categorias, certo? E aqui, nesse CBEnt categorias, eu vou deixar habilitado essa propriedade apenas itens da lista, porque eu quero que o usuário não possa digitar algo aqui fora da lista. E aí teremos também um outro detalhe, olha só, na tabela lançamento, eu vou usar a função carregar combo box para pegar aqui a nossa categoria, mas eu só quero categorias do tipo de movimento entrada, porque depois nós vamos ter as saídas, aí eu não quero pegar todas, beleza?
Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar um clique duplo no formulário, show? Vou dar um clique duplo aqui. Ou então, a gente pode até fazer da seguinte maneira, deixa eu pensar aqui, ó. A gente teria, talvez, até que criar uma maneira de atualizar essas informações aqui quando a gente adicionar um novo membro, por exemplo, tá? Eu vou pensar nisso depois. Por enquanto, eu vou seguir aqui o projeto aqui. Vou dar um clique duplo, então, aqui, show? E aqui, a mesma maneira que eu carreguei o combo box dos membros, agora eu vou carregar o combo box da categoria. Então, ó, vou pegar aqui a tabela lançamentos, deixa eu só ver se é lançamentos ou é lançamento. Tá aqui, ó, lançamentos. O campo que eu quero pegar é o campo categoria. Então, vou vir aqui, vou digitar vírgula, vou pegar o campo categoria, vírgula, vai ser jogado dentro do campo entrada categorias, e aqui agora eu vou ter uma condição, beleza? Qual vai ser a minha condição? Eu quero pegar onde o campo tipo, ó, tipo, underline, move, for igual, aí aqui eu vou escrever entrada, certo? Então, você tem que colocar exatamente assim, ó, o nome do campo exatamente igual, e aqui o valor que você quer. Nesse caso aqui a palavra entrada. Show? Beleza, agora eu vou vir aqui, ó, vou executar, e aí você vai ver que ele vai ter ali dentro somente o dízimo e a oferta. Se eu tivesse qualquer outra categoria que fosse saída, não iria aparecer. Voltando aqui então, vou pegar agora a nossa função de critério, lá no final, vou procurar ela aqui, e vou agora acrescentar o critério da nossa categoria. Então, ó, mysql.param. Aqui eu posso pegar o param texto igual. Por quê? Porque eu não vou digitar, por exemplo, parte da categoria. Eu vou selecionar ela na lista, então eu posso pegar o param igual. Ou se você quiser também pegar o param contendo, isso não faz tanta diferença também não, tá? Vou então pegar qual é o campo, ó. Lembre-se que o SQL está sendo montado por duas tabelas e elas têm um apelido, um alias, ok? Então, como eu quero o campo categoria da tabela lançamentos, ó, eu vou até copiar isso aqui, ó, l.categoria. Aí vem aqui e coloco aqui dentro. E agora, qual é o campo onde eu vou digitar essa informação? É o cb.ent categorias. Desse modo, então, eu pego agora o cb.ent categorias, seleciono ele, aperto F4, venho aqui na caixa de eventos, nesse raiozinho, procuro o evento test changed, que é quando o texto é alterado, dou um clique duplo nele, e aí eu chamo também a entradas busca geral. Aí, desse modo, quando eu selecionar ali em cima, ele vai automaticamente trazer com base ali, ó, no que eu selecionar, tá vendo? Se eu apago, ele traz tudo. Show? Agora vamos ver aqui a questão do mês e a questão do ano. Vamos lá. Eu tenho aqui dentro da minha classe funções, deixa eu só te mostrar aqui, ó, dentro da classe funções, lá no final dela, eu tenho aqui duas novas funções. Essas funções eu escrevi elas ontem, tá? Hoje é dia 26/9, então eu escrevi elas no dia 25/9 de 2024. Onde é que você pega essas funções, se você não tiver elas ainda? Confere se por acaso você já tem, tá? Se você não tiver, você pode você mesmo escrever, caso você queira, a carregar meses e depois a carregar anos. Você pode, na descrição dessa aula, eu vou deixar as duas, você copia e cola no final aí do seu módulo, beleza? Ou lá no curso Correções e Ajustes lá do Framework, onde eu criei o STube, eu tenho uma aula lá onde eu fiz essas funções aqui, caso você queira acompanhar lá, tá bom? Coloca aí as funções na sua classe funções e agora vamos usar elas. Você vai vir aqui, ó, no evento load do formulário. Primeiro, eu vou dar um nome para esse campo. Vou chamar ele de cb.ent meses, tá? E esse próximo aqui, eu vou chamar ele de cb.ent anos. E somente esse do ano eu vou desabilitar a lista, porque eu quero poder digitar um ano mesmo que ele não esteja presente aqui nessa lista. Já os meses não, eu quero digitar somente os meses que estão presentes na lista. Então, os meses, eu deixo essa propriedade aqui habilitada. Então, agora eu vou dar um clique duplo aqui, ó, nesse canto aqui do formulário, aqui em cima, e vou vir aqui e vou chamar a função que está lá dentro da classe funções, a função carregar meses, ok? Aí eu passo qual é o combo box que vai receber esses meses, ó. Vai ser, no caso aqui, o cb.ent meses. Passo também aqui a função carregar anos. Essa função carregar anos, se você nem quiser usar, não tem problema, tá?
Só estou te mostrando aqui para você ver como é que funciona e você usa se você quiser. Porque talvez é mais fácil a pessoa digitar o nome do ano lá, ao invés de ficar procurando ele numa lista. Você vai vir aqui e vai digitar um valor inicial, um valor final. Por exemplo, eu vou colocar de 2000 até, sei lá, não sei, 2040. Aí você coloca aí, eu só estou colocando como exemplo, tá? Se você não quiser usar, nem use. Então, observe que agora, ao executar, a gente vai ter aqui, ó, a lista com todos os meses e essa sequência de anos aí conforme eu defini. Tá vendo que o tamanho dessa lista tá gigantesco, tanto do campo ano quanto do campo membros? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na propriedade altura da lista de cada um deles, selecionar o primeiro aqui, vou apertar F4. A propriedade drop down rate, que é a altura, eu vou digitar aqui uns 400. Aí você testa, tá? Vê se 400 tá bom para você, se não, vai digitando mais, menos e vai testando até ficar do jeito que você quer. Então agora, voltando aqui, veja que o tamanho da lista ele tá menor, ok? Tá, agora eu quero o seguinte, toda vez que eu abrir esse formulário, eu já quero que o mês atual e o ano atual seja carregado aqui. Mas primeiro vamos fazer essa questão da nossa pesquisa, tá? Vou vir aqui, ó, dentro do nosso CB mês aqui, vou apertar F4, vou vir no evento teste changed e vou chamar também a busca geral aqui dentro. Aí depois eu coloco o critério, né? Vou fazer o mesmo com o ano, ó. Selecionar aqui o ano, venho na caixa de eventos aqui, venho no teste changed e colo aqui a chamada da busca. Agora, dentro aqui do nosso critério, ó, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou chamar aqui a classe MySQL, a função param expressão. Por que param expressão? É porque eu quero fazer uma pesquisa pelo mês. Então, tipo, lá na data de lançamento vai ter a data completa, né? Eu tenho que extrair somente o mês, 8, para comparar se ele é igual à posição da lista qual eu selecionei. Então, por exemplo, lá eu vou ter os 12 meses, né? Janeiro, ó, vai ser o índice 0, bom? Fevereiro vai ser o índice 1 e por assim vai. Até chegar no mês 8, por exemplo, que vai ser o índice 7, ok? Então, o mês de agosto, que seria aí o mês 8, lá dentro do Combo Box, o índice dele vai ser o 7. Então, eu preciso fazer com que esse índice se iguale com o número do mês. Então, basta eu colocar aqui, ó, mais 1, tá vendo? Então, vem aqui e passa o seguinte, olha, primeiramente, qual é a expressão que você quer? Qual é a expressão? Eu quero pegar a extração do ano, certo? Para o campo da tabela lançamento, o campo data, underline, lang, aí eu fecho parênteses, e um detalhe, tá? Isso aqui vai funcionar igual se você está usando o Access ou se você está usando o MySQL. Agora, se você está usando Firebird, aí vai ficar diferente, tá? Eu vou deixar aqui, eu faço abaixo um exemplo por Firebird. Agora eu vou digitar vírgula e vou passar qual é o valor que eu vou pegar aqui. Então eu vou pegar o CB entradas meses, o selected index, e aí eu coloco mais 1, de modo que ele faça o quê? De modo que ele acrescente 1 lá no mês. Tipo, eu selecionei janeiro, o índice é 0, mais 1 ele se transforma em 1. Vamos só testar isso daqui, aí depois eu te mostro qual seria a mesma coisa, mas para funcionar também no Firebird, tá? Então vou dar aqui um F5, vou vir aqui em cima, vou selecionar um mês, veja que ele já veio sem nada, porque a busca já foi feita quando eu cliquei aqui e não tem nenhum mês selecionado, a gente já vai corrigir isso. Mas quando eu selecionar aqui um mês, ó, automaticamente ele vai trazer. E se eu deixar vazio, ele não traz nada. Se eu vier aqui digitar alguma coisa que não existe, ele também não traz nada. Mas só que eu quero que ao deixar vazio, ele traga tudo, beleza? E aí como é que eu faço isso? Olha só. Quando você usa o param expressão, não tem como saber se o que você digitou lá é válido ou não, se está vazio ou não, ele só vai adicionar o parâmetro. Quando você usa o param contendo, o param número, o param igual, ele só adiciona já por padrão se tiver alguma coisa no campo, tá? Mas o param expressão, ele não faz isso. Então, a gente vai ter que verificar o seguinte, olha, se o nosso CB entrada meses, ok? Ó, se o CB entrada meses, a propriedade select index dele for igual a negativo 1, significa que o que está lá dentro não é um item existente na lista. Então, não faz nada. Agora eu vou colocar o seguinte, se ele for maior do que negativo 1, aí só nesse caso
chama a função, beleza? Então agora observe que ao executar, vir aqui e clicar, ele continua trazendo tudo. Se eu seleciono o item válido, aí ele traz somente aqueles pertencentes ao item que eu selecionei. Se eu apago, ele continua trazendo tudo. Show? Agora vamos ver aqui como é que seria essa mesma pesquisa para o Firebird. Você vai copiar tudo aqui, colar, e aí você só vai mudar a expressão. A expressão é assim. Você vai utilizar o extract, que é extrair. Aí você vai falar o que você quer extrair. Eu quero extrair o mês. Aí você coloca from, que significa origem, e você coloca de onde é que esse mês tem que ser extraído, tá? Então é a mesma lógica, só muda a expressão aqui, porque no Firebird é diferente. Agora, para o Access e para o MySQL, é da mesma maneira, então você pode deixar somente aqui o de cima. Agora vamos ver a questão do ano. O ano vai ser assim, olha, MySQL, ponto. Aí você pega aqui param expressão. No caso do Access ou do MySQL vai ser year, que seria ano. Eu vou extrair então o ano do campo data do lançamento, certo? E aqui eu vou passar o CB ano. Aí como trata-se do texto, eu não preciso fazer um if, tá? Porque o texto, a função param, ela vai conseguir saber se ele está ou não está vazio. Aqui em cima eu precisei fazer, porque quando não tiver nada selecionado, o select index ele é igual a -1. Aí eu não consigo, a função param expressão, ela não vai pegar isso, tá? Executando agora, então a gente consegue fazer a consulta pelo ano. Por exemplo, eu vou pegar aqui o ano de 2024. Olha lá, ele continua trazendo. Se eu pegar 2023, não trouxe nada, porque não tem nenhuma data lá com 2023. Eu vou até alterar, ó. Vou vir aqui na tabela lançamentos, vou dar um clique duplo aqui nessa data, e vou pegar aqui, ó, vou colocar o ano de 2023, uma data qualquer aqui, e vou dar um Enter, tá? Agora, se eu vier aqui, ó, mudar para 2024 e depois para 2023, aí ele trouxe uma. Então, agora eu já tenho como saber o mês e o ano correspondente à consulta que eu quero. Então, eu quero fazer o seguinte, toda vez que eu abrir o formulário, no ato da abertura, eu já quero selecionar aqui, ó, o mês e o ano 2024, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui no formulário, vou dar um clique duplo aqui, aqui na parte inicial dele, vou dar um clique duplo. Eu quero o seguinte, eu quero que o nosso CB entrada mês, ó, CB entrada mês, ele seja igual ao select index dele, seja igual ao mês atual. Mas só que o select index começa do zero. Então tem que ser o mês atual menos 1. Como é que eu faço para pegar o mês atual? Ó? DateTime, que é o quê? Uma classe do C# que tem uma série de configurações para a gente trabalhar com datas. Eu vou pegar a classe, a propriedade now, que significa agora, a data atual, e desse agora eu vou extrair o mês. Aí eu coloco menos 1, tá vendo? Faço a mesma coisa com o ano. Então, ó, CB entrada ano, o seu texto vai ser igual a DateTime, aí eu coloco aqui, ó, DateTime, ponto, agora, ponto, year, certo? Só que o year, ele é um número, e o texto lá do CB entrada anos é um texto. Então, basta eu converter aqui para string, beleza? Agora, eu não preciso colocar menos 1, porque eu quero pegar o ano atual, mas aí teremos um probleminha, tá? Teremos um probleminha. Eu acredito que quando eu digitar esses valores lá, ele vai tentar fazer a pesquisa. Quer ver? Vamos executar para ver. Bom, abri aqui e agora eu não vou clicar aqui, ó, porque se eu clicar aqui ele vai fazer a pesquisa. Eu vou clicar aqui embaixo para ver se por acaso aconteceu alguma coisa. Olha só, então ele trouxe aqui o mês e o ano atual, mas não fez a busca. Ele deve até ter feito a busca, porque quando a gente adiciona os elementos ali em cima, é padrão que ele faça a busca, mas aí ele não trouxe nenhum registro, tá? E olha só, para a gente ter certeza de que essa busca está sendo feita, fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no elemento lá no final e vou marcar aqui o test change do mês e o test change do ano, ó. Vou marcar aqui, tá bom? Beleza, agora eu vou então executar. Vamos ver se, olha lá, ó, tá vendo? Ele está executando, então tá fazendo a pesquisa. Isso aqui pode ser um problema, tá? Dependendo a estrutura que você estiver usando, pode ser que fique muito lento na abertura, porque vamos supor que você está usando um banco de dados online, o tempo de resposta dele não é tão bom, então não vale a pena, não é que não vale a pena, não seria recomendado você fazer essa busca aqui, ó, de forma desnecessária.
Então, eu vou dar um F5, ó, ele vai fazer a primeira vez a busca, e depois vou dar mais o F5, ele vai fazer outra vez a busca. Isso aqui não é interessante, eu vou desabilitar isso. Deixa eu desmarcar, vou deixar marcado aqui e vou executar, tá vendo? Então agora, quando eu clicar aqui ó, no dízimo oferta, aí sim ele vai fazer a pesquisa. E ele trouxe somente os dados desse mês e desse ano. Como é que eu faço para desabilitar essa pesquisa quando eu abrir o formulário? Porque eu não quero que essa pesquisa seja feita na abertura do formulário. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no começo de tudo, aqui ó, no nosso form principal aqui. Vou criar uma variável. Essa variável eu vou chamar ela de... vai ser do tipo verdadeiro ou falso. Vou chamar ela de buscar, ok? E aí eu vou fazer assim, ó, eu vou dar um clique duplo aqui no formulário. Na hora que eu for fazer aqui o select do mês e do ano, eu vou chamar o buscar e vou dizer que o buscar vai ser falso. Aí depois que eu fiz isso, eu digo que o buscar vai ser verdadeiro, ok? Aí eu venho aqui ó, dentro do nosso índice ali dos controles, eu posso até entrar dentro do... dentro do teste change dos controles. Eu venho aqui e falo assim, olha, se o buscar, bom, ó, se o buscar for igual a verdadeiro, aí só nesse caso você faz a busca, tá? Faça a mesma coisa aqui, ó. Se o buscar for igual a verdadeiro, aí só nesse caso você busca. Por quê? Na primeira vez que o formulário for aberto, esse buscar, ele vai ser falso, certo? Quer ver? Ó, agora eu vou executar o formulário e veja que ele não mais executou aquela busca ali. Agora, se eu vier aqui e alterar por aqui, aí sim, ele faz, porque o buscar agora, ele passa a ser verdadeiro, porque já executou a primeira vez lá e ele ativou as buscas para então ser feitas de forma correta. Então, desse modo, você consegue só buscar quando você mesmo for lá em cima e alterar aqui. Se por acaso acontecer de você alterar esses valores através de código, você não quiser que essa busca aconteça, você pode desativar essa função, essa propriedade buscar, e essa busca não vai acontecer, tá bom? O mesmo teria que valer aqui para o membros e o pesquisa. Na verdade, olha só, a gente pode até fazer, ao invés de colocar o buscar aqui, a gente coloca ele dentro da função mesmo, ó. Vou clicar aqui dentro, vou apertar F12, eu venho aqui e coloco assim, olha, se buscar for igual a falso, aí dá um return. Não vai executar nada daqui para baixo se não for para buscar. Agora, depois disso, dessa primeira abertura, ó, pronto, abriu. Agora sim, está liberado para busca. Aí a gente vem aqui, qualquer opção que a gente pesquisa, ele vai atualizar essa pesquisa aqui para a gente, tá bom? Bom, então com isso eu concluo aqui essa parte da pesquisa. Na próxima aula eu farei aqui os totalizadores, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo no nosso rodapé, beleza?